Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos discutindo os desafios para os próximos 4 anos na área da educação para o próximo prefeito ou prefeita de Florianópolis, tendo como base o diagnóstico do movimento Floripa Te Quero Bem, com a sociedade civil organizada, que apontou os problemas e apresentou os desafios. E nós já falamos aqui sobre a questão da educação integral para crianças de 0 a 3 anos. Estamos falando aqui da falta de atratividade para o jovem do ensino médio em permanecer na escola. Temos que falar ainda sobre a qualificação da educação. Mas ainda sobre a questão do jovem, né? Eu entrevistei o secretário estadual da educação, o professor Eduardo Deschamps, há um tempo atrás, e ele me dizia na necessidade da mudança na grade curricular, professor, que a educação, o ensino médio, ela precisa, em determinado momento, ter um norte, né, de separar o aluno em determinado momento que vai para a graduação e uma outra parte que vai para o ensino profissionalizante. Esse é o papel da escola também? Aí o problema não é só separar o aluno que vai para o ensino superior e o que quer ficar no técnico. A gente comenta no meio com os professores que durante muitos anos, isso está mudando um pouco, nós vivemos a ditadura do vestibular, em que, inclusive nas escolas públicas e principalmente nas escolas privadas, o grande foco eram as disciplinas científicas, as disciplinas que preparassem para o funil do vestibular. Então, o jovem que quisesse abraçar a carreira da medicina, ele teria que, antes de tudo, ser um expert em física e matemática, para passar no vestibular. E em outros países a gente vê que é diferente isso, né? Então, com algumas mudanças que estão ocorrendo ao longo do tempo, quem sabe com o Enem, quem sabe com formas alternativas de ingresso na universidade, quem sabe também com alguma modificação na forma de ingresso, porque hoje o jovem está muito cedo procurando o ensino técnico, e ele com 14, 15, 16 anos já tem que definir a sua profissão para o resto da vida. Quem sabe aí um grande fator do êxodo, né, do esvaziamento das salas. E em outros países a gente observa que o aluno entra na universidade e só no 2º ano quase que ele encaminha, opta por uma carreira de maior interesse dele. Sim. Então, no Brasil, nós temos que começar a pensar para a grande população, a classe média, aquele que tem condição financeira, ele tem mais condições econômicas de correr atrás dos seus interesses. A população carente é que precisa da mão protetora, da mão de planejamento do Estado, oferecendo alternativas. E hoje, qual é a alternativa que o jovem tinha? O ensino médio chato, que prepara para uma universidade. A universidade, os bons cursos, as engenharias, medicina, são cursos caros, mesmo na universidade pública, diurnos. O aluno não tem como estudar e não trabalhar. Então, se a gente tiver essa diversificação, ensino técnico, valorizando as profissões em nível técnico, isso vai dar salário, vai dar renda, vai permitir uma abertura de leque e sair dessa ditadura do vestibular. Pois é, mas hoje, não sei a opinião dos senhores e das senhoras, mas eu não vejo uma mudança de cenário muito clara. Esse movimento ainda é muito tímido, né, de uma mudança na grade curricular, enfim, e essa mudança estrutural no vestibular e tal. Eu, pelo menos, não percebi uma mudança de lógica no sistema. Vocês percebem ou não? Então, eu concordo com você, ela não está na pauta. Não está na ordem, não está na agenda, Não né? está na agenda. A gente tem alguns movimentos de reformulação do ensino médio que, segundo o nosso ministro, né, da Educação, estão no horizonte do dia. Uma delas é efetivamente a mudança da grade curricular. Então, a ideia de um currículo que seja mais eletivo, então com algumas áreas do conhecimento básicas e que o aluno tenha um leque de opções, né? Mas, ao mesmo tempo, Renato, eu percebo que é
uma pedra no sapato do Brasil. Assim, o ensino médio é um gargalo, foi muito, muito desprezado do ponto de vista das políticas, e nós não temos, por exemplo, uma educação técnica forte, estruturada, uma rede grande. Esse investimento começou nos últimos anos aí do governo Lula, em especial dos institutos tecnológicos, né? E a gente precisa de um ensino médio técnico forte mas também. Não foi uma falha, então, do último governo? Quer dizer, o último governo ampliou muito, né? O ensino técnico é uma virtude muito grande, não resta a menor dúvida, né? Agora, a gente se investiu muito na ampliação de oferta de vagas públicas na graduação, no ensino médio, no ensino técnico estava completamente abandonado, mas no ensino médio não se investiu nada. Houve o sucateamento da escola pública no ensino médio, né? Um descompasso, né? Você tem um investimento na graduação e no ensino técnico, mas o ensino médio, ele não recebeu esse investimento, né? As escolas sucateadas, de maneira geral, não? Olha, não há quem defenda que a escola pública está bem, né? Os índices mostram isso. O contrário, né? Que não está bem. Mas o ensino técnico é ensino médio. Uhum. E uma coisa importante é o seguinte, veja só, uma escola do ensino médio, ela pode trabalhar, pode ter disciplinas técnicas sem necessariamente formar um técnico. Por exemplo, nós temos o Centro Federal de Educação Tecnológica, a antiga Escola Técnica. Uhum. Ali ela forma técnicos, nível médio. Agora, uma escola privada ou uma outra escola pública qualquer, que quiser na sua grade curricular colocar a disciplina de marcenaria, instalações elétricas, você não vai sair um profissional, mas você vai ter aquelas habilidades. Não, isso aí não serve para o vestibular, então não vamos trabalhar. Entende? Claro. Uma escola poderia colocar judô, natação na sua grade curricular. Dificilmente coloca. Por quê? Porque não é exigido no vestibular. Então, isso é uma tendência que a gente nota, a teoria está mudando. O Ministério da Educação está sentindo isso. Só que demora. Em educação, é uma década, no mínimo, para a gente sentir alguma mudança. Claro. Professor, é o seguinte, vamos falar da educação profissionalizante, né, do ensino profissionalizante. O pessoal está empregado, né? De um modo geral, está empregado, e mesmo aqueles que ainda estão estudando já recebem ofertas de emprego. Sim. Eu queria voltar àquele assunto em relação à oferta do ensino médio articulado com o ensino profissionalizante. Há uma iniciativa do governo federal apresentada o ano passado, o Pronatec, né, que envolveu também o S profissionalizante, Senai, Senac, Senar, Senat, mobilizando essas entidades para a oferta de cursos técnicos articulados com o ensino médio público. E o que a gente observa é que talvez a atratividade ainda não chegou, o jovem ainda não se sentiu atraído também por isso. Mesmo o jovem de uma renda socioeconômica mais baixa. O que a gente tem observado é que existem vagas, existe uma mobilização atuante do S profissionalizante, do Senai, posso falar com mais propriedade, e que a efetivação da matrícula não se cumpriu conforme as metas estabelecidas. Né? Então, também há que se pensar sobre essa oferta do ensino médio articulado com o profissionalizante, porque, de modo geral, esse jovem precisa ir para o mercado de trabalho. E ele frequentar o período matutino, noturno, do ensino médio, e outro tempo voltado para o ensino técnico, ele não dá conta dessa carga horária integral. E é uma própria mudança de cultura, né? Na perspectiva do jovem também, a respeito de aceitação social. Exatamente. Eu fiquei impressionado, eu visitei escolas na Holanda e na Dinamarca, escolas ensino médio científico, profissionalizante, e eu fiquei impressionado com cursos técnicos para pintor de parede, cursos técnicos para pedreiro, e a classe média baixa, né, mas lotado, e todos saindo com emprego, todos saindo com dignidade,
e a diferença salarial, até comentando com a pessoa que estava nos guiando, que, se eu não me engano, a Dinamarca até estava importando médicos, porque a juventude, sabendo da dificuldade do estudo da medicina, e o padrão salarial era 2 ou 3 vezes acima do básico, não se interessava muito, então tinha muito médico de fora trabalhando na Dinamarca. Mas os empregos desprezados no Brasil, tente você em casa contratar um pedreiro, um pintor, a dificuldade que é... E é cultural também, né? É uma questão cultural de status. É o valor social. É o valor social. Agora, se uma escola técnica em Santa Catarina ou em Florianópolis tivesse um curso de pedreiro, ou de pintor, ou de carpinteiro, eles sairiam, penso, com status. A gente pensa muito em técnico mecânico. É porque a gente tem muito da informalidade e da falta de qualificação nesse setor também. Né? Exato. É o cidadão que aprendeu no palco, né? Ele não teve capacitação, ele aprendeu no palco. E lá fora você vê que o eletricista, ele passou por um curso, ele foi capacitado, o pintor, o encanador... Com dignidade, com emprego e com salário. Agora, essa questão do status é muito interessante ainda aqui. Imagino que a própria questão do ensino profissionalizante está mudando um pouquinho para melhor essa questão dessas atividades, dessas funções, né? Não é verdade? E eu acho que o valor social vinculado a essas funções, mas eu também relaciono o próprio valor social que é atribuído hoje pela sociedade ao papel do professor. Não é? Porque quando a gente fala que o jovem não respeita o professor, que a autoridade do professor está, né, desmerecida, de que... Então, essa falta de valor, do valor atribuído ao exercício de muitas profissões é que talvez precise ser resgatado, precise ser revitalizado, né? Porque a gente está vivendo um movimento da busca daquilo que é mais fácil, né? Então, todo um esforço para se matricular num curso, para frequentar o curso, para permanecer no curso, para iniciar uma profissão, acaba sendo desqualificada porque existem alternativas mais fáceis, bicos, que desqualificam todo esse processo. Claro. Ô, Valdeci, os teus colegas, os teus colegas, o que eles esperam do curso e o que eles esperam da profissão? Onde é que eles esperam e pretendem trabalhar? A maioria dos meus colegas, eles pretendem trabalhar na rede pública de ensino, mas a gente sonha, né, em receber uma escola que nos dê condições de trabalho e também uma rede que valorize os professores. Agora, voltando à questão ali da professora, quando ela coloca que sobra vagas no Pronatec, eu acredito que, enquanto política pública, é preciso pensar também que hoje a maioria dos jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade social e risco, esses jovens, eles precisam fazer alguma atividade econômica que complemente a renda da família. Eu acho que aí é o grande nó, que a educação, ela precisa dialogar com a assistência social, com a saúde, com a cultura, para que esse jovem ele possa ser assistido por outros programas, né? Porque um jovem que ele precisa trabalhar e ir no outro período para o ensino médio e no outro período para o ensino profissionalizante, não vai dar conta. Então aí o que acontece? O jovem hoje ele migra para a EJA, né? Quando chega lá na EJA, na educação de jovens e adultos, normalmente de noite para poder trabalhar. Normalmente de noite, cansado, vê que não é aquilo que ele imaginava, ele pensava que seria uma coisa... Encontra um conteúdo dissociado da necessidade dele, que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só para ter um diploma. E esse jovem ele tende a abandonar, encerrar os estudos. Então eu acho que, enquanto política pública, é preciso também pensar na questão socioeconômica dessas famílias. Claro, tá. Eu quero discutir um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, que é essa pergunta que está na tela: o que precisa mudar nas escolas da capital, tendo como ponto de partida também a melhoria na qualidade da educação. Intervalo e até já.